No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença. Um dia este que separaste para estarmos em comunhão com o Senhor e uns com os outros. Que Deus, em Tua maravilhosa providência, possa nos conceder mais uma vez a graça de entendermos as Tuas palavras e, conhecendo um pouco mais do Senhor, possamos viver em novidade de vida. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando uma série a respeito da pessoa de Cristo. E para que a gente estudasse a pessoa de Cristo, a gente deveria começar exatamente pelo seu nome. E o nome de Cristo, ou os nomes, os títulos que a Bíblia aponta a respeito de Cristo, diz muito a respeito de quem Ele é, suas obras, seus feitos. Por isso nós devemos conhecer os títulos de Cristo. E hoje a gente vai conhecer mais um dos poucos títulos que são apresentados nas Escrituras Sagradas. Na verdade, ele aparece apenas em duas partes das Sagradas Escrituras. Muito raramente se fala dele dessa forma. E, basicamente, ele aparece somente no Novo Testamento. Não aparece no Antigo Testamento, aparece apenas no Novo. E esse título é o que a gente viu no primeiro capítulo de João, em que ele vai relatar várias vezes. Vocês sabem qual é esse título? Verbo. Existe uma outra tradução também, que em vez de ser chamado verbo, também pode ser chamado de quê? Palavra. Por que se usa verbo e por que não se usa palavra? Vocês conseguem entender isso? Conseguem saber por causa disso? Tem. Boa. Boa. Essa foi muito boa. Mas, na verdade, basicamente, se a gente olhar em termos de português mesmo. Porque quando você ouve essa chamada, somente esse substantivo chamado palavra e esse outro substantivo chamado verbo, que também é substantivo, tem o mesmo significado? Não tem. Não tem. Por que não tem? Quando a palavra está chamada, quando a gente usa essa palavra chamada palavra, a palavra, você tem a ideia de quê? De qualquer coisa, não é verdade? Qualquer coisa. Seja espiritual, material, qualquer coisa. Dá uma palavra. Poxa, há um monte de palavras que eu posso dar. Eu estou entendendo dessa maneira. Mas quando a gente usa verbo, quando a gente usa a palavra verbo, me dá um verbo também não é uma palavra? Não é? Só que qual é a característica de um verbo? O verbo tem três coisas que ele tem que fazer, né?
três estados, né, que a gente pode dizer. Porque o verbo ele sempre está fazendo alguma coisa. Ele está sempre em atividade. O verbo nunca está parado. Está no passado, presente e futuro, mas ele está sempre fazendo alguma coisa. Você nunca vai encontrar. Eu vi o Bruno chorando. O que ele estava fazendo? Chorando. Eu vi o irmão Jair jogando bola. Mentira, ele não joga assim. Ele estava andando com as suas duas pernas bonitinhas, andando para um lado para o outro, correndo. Quando eu estou falando jogar, ele está fazendo alguma coisa. Quando o tradutor, quando ele vai puxar isso, ele podia usar a palavra, mas aí ele ficou melhor traduzir ele como verbo. Mas ele traduziu de uma palavra. Que palavra grega é essa? Alguém sabe? Uma palavra que todo mundo conhece aqui. Pelo menos ela incorporada em outras palavras, que é chamada logos. Palavra logos. Aonde você vê essa palavra? Essa é a mesma palavra que a gente pode traduzir como um conceito, um estudo, algo a respeito de alguma coisa, tipo biologia. Bios, que é outra palavra grega, bios, que significa vida, e logia, outra palavra ramificada, ou que a gente pode dizer derivada da palavra logos, que significa estudo. Então, estudo da vida, um conceito filosófico a respeito sobre a vida. Qualquer outra coisa que você vê logia no final, ele está dando um conceito a respeito de alguma outra coisa. Está dando para entender ou não? Certo? A filosofia, um conceito a respeito da vida, dos conceitos humanos. E assim vai por diante. Quando a palavra logos ela é apresentada nas Escrituras Sagradas, logo no seu início, isso trouxe grande mesmo problema para a igreja. Porque até então, os únicos que usavam essa palavra logos eram os gregos. E os gregos usavam essa palavra logos por quê? Porque a cultura grega ela era uma cultura extremamente, ao mesmo tempo bela, mas era extremamente profunda, porque ela queria descobrir a respeito das coisas deste mundo. Ali surgem os primeiros filósofos, tentando descobrir exatamente como o mundo surgiu, de que matéria o mundo surgiu, como o mundo veio a existir, e todas essas coisas, porque eles entendiam uma coisa: qualquer coisa neste mundo que está um caos, está errado. Então, para que eu resolva um caos, eu preciso de ordem. E para que eu entenda e faça uma ordem, eu preciso conhecer essas coisas. Se eu não conhecer, eu não tenho como organizar a minha casa, a minha vida. Se eu olho tem muita gente que eu sou meio assim. Quando eu vejo uma pia de louça, tu tem duas formas de ver essa pia de louça, não é verdade? A primeira, a pia de louça está arrumada, pronta para ser lavada, e a outra é uma bagunça que quando tu olha, tu dá medo de querer encarar essa pia de louça, não é verdade? Muita gente não lava a louça porque vê uma bagunça toda, sério, eu ainda tenho que arrumar para depois começar a lavar. É assim ou não é? Ou você consegue entrar e começar a lavar tudo numa bagunça só? Eu não consigo. E a maioria de nós também não consegue pegar uma pia de louça que está uma bagunça para começar logo a lavar de uma vez. Eu não consigo, eu preciso arrumar primeiro a bagunça e depois começar a lavar a louça. Não é assim que faz na maioria das vezes? Poucas são as pessoas que entram, vê a bagunça e já começam a lavar. Eu não consigo, não tenho chance para isso. E isso significa dizer o quê? Que você precisa de uma ordem para começar a fazer uma coisa. Porque se você ainda estiver na bagunça, o que vai acontecer? Você vai lavar uma coisa e vai entrar o quê? Com sujeira em outra parte. Por isso é necessário haver uma separação. Quando eu estou dizendo isso, era que os gregos eles olhavam para o mundo e quando eles viam um caos, eles diziam: eu tenho que entender este mundo para tentar organizá-lo. E essa palavra logos significa exatamente isso, um conceito, uma doutrina a respeito de alguma coisa. E eles entendiam que para que desse uma ordem no mundo, teve um logos, teve uma palavra, teve um conceito que organizava todas as coisas para que o mundo fosse do jeito que fosse. Embora eles não conseguissem dizer que tipo de logos era esse, eles diziam que era um logos como se fosse o fogo.
alguma coisa impessoal, alguma coisa que não tinha personalidade, que era impessoal, literalmente. Então, o que eles fizeram? Eles entenderam e fizeram um conceito abstrato a respeito de uma explicação sobre o mundo, e deram essa palavra logos. Por que a gente está dizendo isso? Porque quando João ele entra neste mundo e começa a escrever a sua epístola, ou melhor dizendo, o seu evangelho e também a sua epístola, que ele vai aparecer com ela, com essa palavra, ele vai entrar dentro de um cenário em que essa palavra nunca foi expressa dessa forma, como um ser pessoal. E isso, para o tempo em que ele vivia, era uma ruptura poderosa, porque ele começou a trazer a parte filosófica do mundo e a parte teológica do mundo e introduziu isso para este mundo. Deu um conceito de logos que o povo sabia, mas que não entendia como se fosse uma pessoa. Então ele trouxe isso não somente como uma pessoa, como Deus. Isso causou uma grande bagunça na mente dos gregos. Por que uma grande bagunça e uma grande confusão na mente deles? Porque eles separavam duas coisas muito claras no mundo. Uma parte espiritual e uma parte material. A parte espiritual era a parte boa, beleza e perfeita de todas as coisas. Então Deus deveria ser espiritual. E a parte material é a parte imperfeita, que não era bela, que havia coisas ruins nela. Então, de forma alguma, Deus podia ser matéria. Então, ele separava essas duas coisas muito bem distintas, de um lado para o outro. Quando o Logos é essa parte aqui toda perfeita, mas impessoal, que fez esse mundo existir, ele dizia assim mesmo, quando João introduziu, ele disse, esse é o Logos. Mas esse Logos, ele é pessoal e se fez carne. Ele bagunçou os dois conceitos que o povo grego tinha. O conceito de um Logos, que é impessoal, que agora ele é pessoal. E um conceito pior ainda, ele não é somente pessoal e Deus, mas como ele também se fez carne. Aí estragou a cabeça dos homens. E para que vocês entendam, talvez vocês não tenham estudado a história da igreja. Mas os primeiros 4 séculos da igreja, tudo se baseou nesse primeiro versículo. As grandes batalhas da igreja teológica para saber quem realmente é Jesus, está baseado nesse versículo. Versículo esse que até os dias de hoje, conforme a gente interpreta nesse versículo, tem linhas de interpretação a respeito da pessoa de Jesus que são totalmente diferentes. E que por ela tomar essa decisão, ela incorre em falta de salvação, ou seja, em perdição eterna. Pelo menos é assim que a gente como igreja acredita. E como a gente pode explicar isso? No texto grego, e a gente volta de novo nele. No princípio era o verbo, e aí a gente vai dizer, no princípio era o Logos. O que tinha no princípio? Somente o Logos, somente a palavra, somente o verbo. Esse ser eterno está lá. Até aí, os gregos e os cristãos e os judeus, tudo certo. É o Logos, está lá no início de todas as coisas. Antes que qualquer coisa existisse, o Logos estava, a palavra estava, o verbo estava. Esse poder que eles julgavam ser impessoal, também estava. Só que aí João ele avança com o texto dele e diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. O que significa estar com Deus? Com Deus. Não, agora eu quero entrar no português mesmo. O que significa o verbo estar com Deus? Estar nele? Mas eu poderia ter dito, ele está nele. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Não foi isso que Jesus falou? O Pai está em mim e eu estou no Pai? Mas ele não está dizendo que estar nele, ele está com Deus. O que significa quando eu digo que
Isis estar com Gustavo. Estar presente? O que seria presente? Seria estar próximo. Só que a palavra grega, ela está 3 palavras para essa preposição chamada com. Para nós, quando a gente diz, estar com, vamos dizer assim, vamos supor que a Isis não é filha do Gustavo. São 2 pessoas diferentes. A Isis está com o Gustavo. O que é que tu entende, Isis? Tu está do lado dele? O que é que tu pode entender? Junto. O que é que você pode entender? Vai, irmã, Luzia. Tá junto também? Tem uma outra forma de tu pensar que, a Isis está com o Gustavo. Não, eu quero só mostrar algumas coisas, olha só. A nossa própria palavra com diz que está com o Gustavo, está no mesmo lugar, está junto dele, pode estar do lado dele, mas também está com o Gustavo, está dizendo que pode ser o quê? Namorada do Gustavo. Não é? Num relacionamento, está com o Gustavo. Como a gente vai conseguir entender isso de fato? Se a gente só ouve essa palavra, diz, olha, a Isa está com o Gustavo. Se você não sabe mais nada do contexto, você pode inferir. Ela está junto com ele, está do lado dele. Outra posição. É namorada dele, ou é mulher dele. Sei lá. Você está dando para entender que só a palavra com, ela não consegue definir exatamente a situação em si. É necessário que eu fale muitas coisas para que então eu possa dizer que eles são apenas filho... pai e filho, e então eu posso eliminar essa parte de eles estarem num relacionamento amoroso. Eu posso eliminar. Eu posso dizer dessa forma, então, eles estão juntos, eles estão lado a lado, porque ela podia estar aqui de frente, olha, ela está com o Gustavo, como eu estou com o Gustavo aqui, não estou? Mas eu estou do lado dele. Não, é isso que eu quero... Esse é o ponto, que a gente quando usa a palavra o com, tu pode ter vários significados, e como tu vai determinar isso? Só que para o grego ele não usa essa palavra, ele usa 3 palavras para designar a mesma palavra com. Uma palavra ele usa para com, no sentido de estar do lado. Outra palavra com, que é uma outra palavra grega, para estar junto com essa pessoa. E tem uma terceira palavra, que é essa que a gente está no texto, que é chamada prós. Essa prós significa estar com Deus. Significa dizer que essa palavra está face a face com Deus. No princípio era o verbo, a palavra, o logos. E esse logos estava face a face com Deus. É diferente ou não é? Esse é o ponto. Aí, quando a gente tem essa palavra face a face com Deus, o que você lembra das Escrituras Sagradas? Aonde nas Escrituras Sagradas você viu essa parte? Face a face com Deus. Moisés. Abra sua Bíblia aí. Livro de Números. Capítulo de número 12. Verso de número 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faça conhecer, ou falo com ele em sonhos.
Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temerdes falar contra o meu servo Moisés? Agora abra outro texto. Deuteronômio capítulo número 5. Verso 1 em diante. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Na primeira tradução ele disse, falou boca a boca, mas é dito face a face. É uma outra tradução que a gente poderia dizer também que Moisés falou a Deus face a face. Mas não chega a esse ponto. O que Deus ele estava dizendo, ou o que João ele passa a falar a respeito de Cristo, era que esse Cristo que estava no princípio de todas as coisas, quando nada existia, esse próprio Logos estava face a face com Deus, o que dá a entender claramente que há um princípio de intimidade profunda entre o Pai e o Filho. E aqui é importante a gente notar o seguinte, que quando o João ele começa a dizer, ele começa a distinguir duas pessoas aí. Estar face a face com Deus, isso significa dizer que a palavra era uma coisa e o próprio Deus era outra. Aí, só que ele não termina dessa forma. Ele continua dizendo no verso ainda primeiro que diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui começa um grande problema para todas as outras linhas de interpretação que olham para Cristo, porque esse é o texto mais veemente da sua divindade. Embora todos os outros textos que a gente possa trazer a respeito que Cristo é Deus mesmo, não tem nenhum mais forte do que esse. E esse sendo o texto mais forte, é necessário que, se a gente quiser considerar que Cristo não é Deus, a gente vai ter que fazer um malabarismo nesse texto para tirar ele que ele é Deus. Para dizer que ele é um Deus, como o testemunho de Jeová diz. Como os mormons dizem. E aqui, irmãos, nesses primeiros 4 séculos da igreja, tudo passava desse primeiro versículo. O que será que João está querendo dizer? Será que verdadeiramente ele é Deus ou ele é a primeira criatura de Deus? Ou se ele apenas estava com Deus, mas não estava no princípio. Mas aí, o ponto todo da questão em que quando a gente começa a tratar a respeito do Cristo, do Evangelho, a gente percebe que por esse texto não tem como mudar as coisas, porque ele avança. Ele estava no princípio com Deus, ele volta de novo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, esse verbo que era Deus e que estava com Deus, num relacionamento íntimo com Deus, ele está se apresentando a nós, fazendo todas as coisas. E ele não somente diz isso, ele diz que o próprio verbo, ou seja, o próprio Cristo, essa pessoa encarnada, que ele vai falar nos versos 14, ele diz que esse, no verso de número 5, disse, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aí ele ainda diz mais, no verso de número 3, no verso de número 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina o homem, e essa luz chegou a este mundo. E aí então ele diz exatamente como essa luz chega ao mundo. Você já parou para pensar por que Cristo essa é a luz do mundo? Já parou para pensar como a tua vida ilumina quando Cristo está nela? E quanta trevas, quanta confusão. Porque, irmão, entenda trevas como um sinal de confusão, não somente de pecado.
Porque trevas, ela dá a ideia exatamente de escuridão, dá a ideia de pecado, dá a ideia de ódio, mas dá a ideia claramente de que há uma confusão, há um caos. Tudo que está em escuridão está em caos. Quando uma vida está mergulhada no pecado, quando uma vida está distante de Deus, tem um caos na vida dela, tem um caos no seu interior. Não é questão de a pessoa ser má ou fazer as coisas erradas e ser a pior pessoa do mundo. Não, quando você olhar para dentro do coração dessa alma, para dentro da sua mente, quando olha e analisa claramente, há um caos, há uma confusão e que ela não consegue sair, e por isso ela continua caminhando. Faz sentido, irmãos, a gente não perdoar? Logicamente falando, vamos supor que eu odeie a Rosana. Por alguma razão, algum motivo, a gente entrou em guerra. Só que a Rosana foi embora para outro lugar, nunca mais vi Rosana, mas eu continuo com a Rosana dentro de mim. Um dia eu vou matar essa Rosana, eu vou fazer de alguma coisa. Toda vez que eu passo por aí, eu lembro de Rosana. Que desgraça dessa menina. Faz sentido? Aí a Rosana, embora possa ter feito sim ou não um mal para mim, bobagem, vai embora. Já nem lembra de mim. A guerra toda está no meu coração. A confusão toda está em mim, o caos todo está em mim. Eu estou carregando a Rosana para onde eu vou, para onde, qualquer lugar. A Rosana está sugando toda a minha energia e a Rosana não está nem aí para mim. Literalmente, a Rosana nem lembra de mim. Mas na minha mente, no meu coração, está aqui. Foi o caos. É isso que está voltando, a nova criação. Se você vai olhar para Gênesis capítulo 1, verso de número 2, né, ele diz assim: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E qual foi a próxima palavra? Haja luz, porque o caos vai ter que ser dominado. A confusão e as trevas têm que ser retiradas. E tudo aquilo que é confusão na nossa mente é porque está trevas, irmãos. A gente não tem conhecimento a respeito da nossa atitude. Por isso que essa palavra logos significa lógica. No grego significa lógica. Toda vez que você pensar em lógica, lembre-se, é a palavra grega chamada logos. Então, se um determinado filósofo que é cristão, Dr. Clarke, ele fala sobre filosofia à base das escrituras sagradas. Ele traz o poder filosófico, o conceito filosófico das escrituras sagradas para dentro dos cristãos, para mostrar para eles como é o conceito filosófico de Cristo, da pessoa de Cristo, do reino de Deus. Então ele fez uma tradução a respeito desse primeiro verso. Ele diz: no princípio era lógica. A lógica estava com Deus. E a lógica era Deus. Quando esse filósofo trouxe, e ele é cristão, ele trouxe esse versículo, as pessoas se escandalizaram por causa dele trazer dessa forma. Mas ele apenas traduziu as escrituras. Então eles disseram assim mesmo: mas tu está traduzindo a escritura como um ser apenas racional, Cristo. E Cristo não é só racional. E de onde a gente está estudando, que esse livro é do... Esqueci. Russell Shedd. Ele que está estudando, ele pegou essa tradução e trouxe para nós. É de onde a gente está estudando esse livro, Quem é Jesus. E ele falou uma coisa: não, as pessoas interpretaram errado o Dr. Clarke. Ele não está dizendo que o Cristo, ele é só razão, que é um raciocínio extremamente lógico e perfeito. Não. O que Dr. Clarke estava querendo dizer é que tudo nas escrituras sagradas, que o Deus que nós servimos é um Deus coerente, é um Deus que tem uma lógica, é um Deus que não entra em confusão
ele é verdadeiramente coerente em tudo que faz. Há uma harmonia nas coisas. E quando ele apontou que Cristo é essa lógica, ele está dizendo que Cristo, sendo a própria palavra, sendo o próprio Deus, a sua palavra não pode entrar em contradição, ela tem que ser coerente, ela tem que ser lógica. Por isso que eu volto de novo no texto, no exemplo que a gente diz, como eu posso odiar uma pessoa? Isso não é lógico, quando essa pessoa nem está nem aí para mim. Como eu posso carregar isso no meu coração? Não faz sentido, porque só eu estou adoecendo, só eu estou vivendo a morte dentro de mim. E a pessoa está desfilando, está brincando, está passeando, e nem sabe quem eu sou. Se fez alguma coisa ou se não fez, não importa, sou eu que estou carregando isso. Então como eu posso ferir uma pessoa que eu mesmo estou ferindo dentro de mim mesmo, irmãos? Não faz sentido. Isso não é lógico. É lógico eu liberar, disse, não, vai-te embora, vive a tua vida, está perdoado, vai embora, eu quero viver a minha. Não posso parar, porque tem gente que para a vida inteira, irmãos. Não é um mês, não é uma semana, não é um ano, são anos carregando uma coisa no seu coração. E que mudou toda a história da vida dela, porque ela carregou esse peso e esse fardo dentro de si. Não sai. Não sai. E Deus já sabe quando ele disse, perdoa, porque isso é lógico. Isso é lógico. Isso é muito lógico. Então quando o doutor ele falou isso, era para que a igreja, quando entendesse isso, entendesse que toda a palavra de Deus é coerente. Ela não entra em contradição. Ela é extremamente lógica para a gente entender que é assim que a gente tem que caminhar. Lembremos que o nosso culto é um culto o quê? Racional, tem que ter lógica nisso. Porque se não for lógica, a gente está dentro de espiritualidade, irmãos. Longe de qualquer tipo de relações lógicas. E não é isso que as pessoas dizem, tu tem uma mente deste mundo, tu não tem uma mente espiritual. Essa é uma ideia de um conceito grego. Espiritual de um lado, material do outro. O material é mau, o espiritual é bom. Então eu só me viro para o espiritual, tudo que é bom, no etéreo, no que não tem nada. E na hora da matéria eu consigo entender e ver, e não se associa o Deus com essa matéria, porque é tudo ruim, tudo mal. E não é isso que Cristo está dizendo. Deus santificou a matéria quando Ele mesmo se fez carne, irmãos. Se a matéria é ruim e má, Cristo se tornou mal quando Ele se fez carne. E quando Cristo se torna carne, Ele elevou o padrão de matéria, dizendo, não é somente é bom, é muito bom ser homem. Porque Deus quis se fazer homem, e se homem era uma coisa ruim, Cristo nunca se tornaria humano. Porque tudo que Deus faz é bom, irmãos. É bom. E aqui, nesse nosso texto, quando a gente começa a estudar a respeito do Evangelho, a respeito dessa pessoa chamada Cristo Jesus, em quem a gente tem estudado, isso leva a gente a tomar decisões muito claras e muito verdadeiras, dentro desse processo em que a gente entende. Tem que ter uma coerência, tem que ter uma forma lógica de entender todas as coisas. E por causa dessa unidade, por causa desse entendimento, dessa coerência que a gente começa a encontrar em nós, dizendo assim, eu estou errado. Não tem como eu vi recentemente um filme muito pesado, que fazia tempo que eu queria ver ele. Era um filme baseado em fatos de ação reais mesmo, né? Uma história real. Eu acho que alguns talvez já tenham visto, que é O Som da Liberdade. Esse Som da Liberdade, ele trata a respeito do tráfico humano, principalmente de crianças para escravidão sexual. E esse filme foi basicamente abolido em todos os cenários do mundo ocidental. Quase no Brasil não se passou esse filme nos cinemas. Nos Estados Unidos foi barrado em muitos lugares. E por quê? Porque ele trata do ponto pior da humanidade.
de tratar uma criança como um objeto sexual. E dentro desse filme ele retrata a história, começa assim, de um agente que ele lutava contra a pedofilia. Ele olhava e pegava os caras no computador, jogando aquelas fotos, fazendo aquelas imagens, tudinho. E no início do filme ele prende um pedófilo, né, que ele estava colocando já, postando, disse, a novo, tipo assim, álbum de fotografia da primavera. A loucura. E aí, então ele prende o cara. Só que o parceiro dele diz assim mesmo, cara, como é que tu consegue viver isso? Olha, eu não aguento mais ficar com isso. Esse é um trabalho que, já deu para mim, aqui, cessou para mim. Não vou continuar mais. Não dá, não estou mais conseguindo dormir. De ver isso, de conseguir isso, ainda que eu prenda, irmão. Eu estou prendendo mas tem milhares aqui, eu não estou resgatando uma criança, não estou fazendo nada. Aí o cara disse, não, mas a gente está fazendo a diferença, estamos tirando mais um cara, mais isso. Isso não é suficiente para mim. Aí naquele dia, aquele companheiro dele de Polícia Federal, tipo disse assim, ele abandonou, não quis mais trabalhar com isso. E esse homem, ele tem uma família grande, tem uma família de 7 filhos. Então ele resolve tomar uma decisão de também ele já estava quebrado, porque viver vendo essas coisas terríveis é difícil demais para uma pessoa. Eu não consegui ver o filme, irmão. É muito pesado, muito pesado. Não tem nenhuma cena de sexo, não tem, só tem simulação. Mas só tu vê que a coisa vai acontecer, é horrível demais. O peso é demais terrível. Então, dentro desse filme, eu estou colocando isso aqui para que a gente entenda como esse mundo é tão sujo, tão perverso, tão perverso. E eu quero chegar num ponto só. Esse homem vai e consegue resgatar uma criança. Quando ele consegue resgatar uma criança, ele disse, essa criança era um irmão, um casal, uma mulher tipo top model, que ganhou alguns concursos em um determinado país aí. E então ela arrebanha outras crianças, pobre, miserável, assim, num contexto que ela chega e diz, sua filha é muito bonita. 6 anos de idade a criança. Queremos fazer um book com ela para ela ser vendida. Eu acho que ela vai ser como eu. O pai olha que é uma figura boa, dentro da sociedade, leva a criança. Quando antes dessa criança ser levada, chega o irmãozinho dela, 3 anos de idade. Quando a mulher olha para ele e diz, que esse menino tão bonito. Aí conta, sabe o que faz? Os 2 podem participar do book. Quem sabe vocês não sejam as próximas estrelas. O pai veste o terno e gravata, leva até um lugar, num hotel meio louco. Várias crianças estão lá, arrebanhadas por essa mesma situação. Tem um fotógrafo tirando a foto, tudo parece muito bonitinho. Aí o pai quer entrar, deixou os 2 filhos, um de 6, outro de 3 anos de idade. Pegou um ônibus para sair do seu interior e chegar nessa capital. E a mãe disse assim, a mulher disse, pai, aqui só é criança, olha só, abriu, aí está só a criança, só tem um fotógrafo e eu, não tenho mais ninguém não. Não pode ficar nenhum pai aqui, para não constranger a criança e não querer fazer nada. Aí o pai disse, tá bom, volte daqui, só às 19 horas, volte para pegar sua filha, porque vai ser o dia inteiro tirando foto. O pai volta às 7 horas da noite, o que acontece? Não tem ninguém na casa. As crianças já foram colocadas numa van e levado. Aí segue, filho. Esse chefe, esse líder, esse policial, ele consegue resgatar a primeira criança, que é esse menino, de 3 anos de idade, que já tinha sido abusado. 3 anos de idade, irmãos. Ele consegue resgatar, ele encontra o pai, e o pai disse, como é que tu consegues dormir se tu olha para a cama da minha filha e não tem lá ela? Aí isso bola a cabeça dele e ele tenta de todas as formas libertar e encontrar essa criança. E assim o filme desenvolve. Ele vai para um outro país, onde a criança foi vendida. Nesse país ele começa a encontrar um cara, e é isso que é meu ponto. Esse cara era um traficante do cartel de Medellín, do antigo cartel de Pablo Escobar. O cara era o lavador de dinheiro deles. Então ele foi preso, pagou a sentença, pagou sua pena e saiu da prisão. No final das contas, ele diz assim mesmo, o policial pergunta para ele, por que tu entrou nesse esquema? Porque agora o cara, sabe o que ele fazia?
Com todo o dinheiro que ele tinha antes, agora ele comprava as crianças e libertava. E a história dele diz assim mesmo: por que tu fazes isso? Tu podia continuar vivendo no teu crime de outras as formas, e por que tu está fazendo o que tu estás fazendo, libertando as crianças? Tu quer saber mesmo? Aí ele disse que ele conta a história que ele, quando saiu da prisão, ele quis voltar de novo a fazer a mesma coisa. E ele começou a fazer, e quando ele começou a fazer as mesmas coisas, lavar dinheiro, vender drogas, isso, aquilo, outro, ele sentiu no coração dele que isso estava errado, estava muito errado, não era mais para ele fazer isso. Então ele para, mas só que antes que ele pare, ele encontra uma prostituta e tem uma relação com ela. Depois com essa prostituta, ele acha que a prostituta tem entre 20 e 25 anos de idade. Só que quando ele descobre, quando ele olha para o pé dela, ela tinha a florzinha de criança. Então ele entendeu que aquela menina não tinha 20 nem 25 anos. Quando ele perguntou, ela tinha 14 anos de idade. E quando ela olhou profundamente nos olhos dele, e ele olhou profundamente nos olhos dela, ele viu tanta tristeza, tanta escuridão na alma dela, tanta solidão, tanto pesar, porque ela estava desde os 6 anos de idade fazendo isso. E estava com 14 anos de idade vendendo seu corpo agora. E havia tantas trevas, tanta escuridão no olho daquela criança, que aí ele ficou pensando de si. Aí ela pegou o dinheiro dele, né, e foi embora. Pagou o programa e foi embora. Só que naquela hora ele entendeu que as trevas que estavam nela, era ele mesmo. Era ele mesmo. Ele era as trevas do olho e do coração dessa menina. Sabe o que ele faz? Ele pega uma arma e vai colocar na sua cabeça. E quando ele coloca na sua cabeça, ele diz assim mesmo: se Deus existe, essa é uma boa hora de se perguntar se Deus existe ou não. E então ele vai dar um tiro na sua cabeça. Só que naquela hora, a história do filme não conta, ele não diz o que aconteceu, ele só diz uma coisa: que naquela hora Deus disse para ele: o que tu tens que fazer, isso é agora. Tu vai ter que mudar a vida dessas crianças. Não diz se a arma falhou, se não falhou. Ele entendeu que Deus existia e que Deus havia dado uma missão para ele: resgatar todas quantas crianças ele pudesse encontrar. A partir de então ele começa a buscar e resgatar. Por isso ele se junta a esse policial e o filme termina ele resgatando essa criança de 6 anos de idade. Mas o impacto desse filme, qual é a lógica que eu quero dizer? A lógica é: faz sentido isso, irmãos? Quando a gente começa a pensar exatamente porque o pecado é tão desumano conosco, é tão destruidor, é tão maligno, é tão perverso, a gente para com ele. Não tem como continuar. Não faz sentido conosco continuar nessa vida. É necessário parar, frear, mas o pecado é tão obscuro que traz um caos tão grande na nossa mente que a gente continua praticando algo que vai nos destruir, como um viciado, como um viciado em drogas, um viciado em álcool, e ele já sabe que vai destruir, mas de alguma maneira ele acha que vai viver. Como uma pessoa que está entrando na balada, uma atrás da outra, e está entrando, e está aí alegre, e está tudo bem, mas toda vez que volta de novo para sua casa, ela lembra: que loucura é essa que eu estou fazendo com a minha vida? Quando olha para os seus amigos, e é flashes, irmãos, é flashes isso que acontece. Deus traz como um flash na nossa vida. Olha para os seus amigos que antes não eram seus amigos, e ela olha que está andando com esses mesmos amigos, e ela olha só de um flash: o que essa vida está fazendo? Esse Deus, por um grande milagre, ele diz assim mesmo: olha para a família dela, olha o que ela está construindo. E de repente a gente some isso, e a gente lembra da nova balada, da nova festa, e a gente vai. Aquilo já ficou para trás. Porque tudo que o diabo precisa da gente é que a gente não pense logicamente. Porque se a gente pensar logicamente, a gente para com o pecado. A gente para de nos destruir e sai do caos que a gente mesmo está se colocando. Esse é o grande problema. A gente quer viver num caos e achar que o caos é bom, irmão. Nunca será bom. Nunca será bom. E
E é isso que Deus propõe para nós quando Ele diz que Ele é a vida dos homens, é Ele que traz sentido realmente à nossa vida, para nós entendermos que no mundo em que a gente está estando, é muito cheio de caos, é muito perverso, irmãos. Você já parou para pensar quantos irmãos e quantos... Sabe quanto isso gera? No filme ele diz assim mesmo, no final do filme ele dá um dado. São 150 bilhões de dólares por ano o tráfico sexual de crianças. Não há tráfico maior e mais lucrativo do que esse. 150 bilhões de dólares. Sabe o que significa em termos do Brasil? É 1 trilhão de dólares, 1 trilhão de reais por ano, irmãos. E ele diz que é melhor do que a cocaína, do que qualquer problema de tráfico de entorpecente. Ele é muito melhor, sabe por quê? Porque quando um drogado come uma pedra, ou cheira uma pedra, ou se pica, ou usa de alguma droga, ele tem que voltar de novo ao traficante para comprar a próxima. E o traficante, uma vez que vende uma, acabou, não tem mais. Ele tem que produzir outra para vender. E eles disseram, uma criança com 6 anos, ela é vendida e ela faz programa 10 vezes por dia. E ela dura até os 15 anos de idade. Esse é o caos na mente de uma pessoa. A perversidade. E muita gente vai dizer que isso é uma beleza. O filme retrata, uma das falas é exatamente isso. Quanta beleza eu vejo nisso. E é o policial que diz isso para trazer a confiança do cara e ele expor todo o esquema. Aí o cara diz, é muito belo, irmão, é muito belo. É tanta beleza, eu tenho que ver todos os dias. Eu estou contando isso porque existe uma lógica do pecado, ainda que seja totalmente distorcido. Há uma lógica de se fazer isso. Porque nós somos seres racionais, de fato somos sim. Temos um coração e uma alma verdadeiramente que ama as coisas. Mas a gente ama também aquilo que a gente acha que é lógico, embora essa lógica seja distorcida. O que Cristo veio aqui quando Ele disse, eu sou a luz do homem, eu sou a vida desses homens, eu quero mostrar exatamente a lógica, a realidade, tanto do pecado, quanto de viver diante de Deus. E então, o texto dele termina dizendo que o verbo se fez carne, o Logos vai se fazer carne. E aquilo que você acha que era impossível, é possível, o divino se tornar matéria, se tornar homem. E não se corromper, pelo contrário, elevar essa posição, e elevou tão grande, que quem está sentado no trono não é somente Deus, é Cristo, homem, irmãos, de carne e osso, não mais com essa carne que nós temos, mas uma carne glorificada, um corpo de glória, mas ainda é homem, não é somente Deus. Portanto, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e vê Cristo sendo apresentado como Logos, a gente vai ter que entender que Ele é aquele que vai nos dar verdadeiramente sentido e direção na nossa vida. É aquele que esteve com Deus face a face, aquele que tem intimidade com Deus, e é esse mesmo Filho que dá-nos o poder de nos tornar filhos amados de Deus, que podemos entrar face a face com Deus, como no início Deus falou face a face com vocês. Moisés falou de uma forma que a gente pode dizer metafórica, porque Deus nunca falou face a face com o povo de Israel. Nunca falou face a face com Deus, com Moisés, porque o próprio Moisés disse, Deus, me mostra a tua face. Me dá a visão do teu rosto, eu quero te ver. Disse Moisés, ninguém vai ver meu rosto. Que quem vê vai morrer, Moisés. Eu vou te colocar na fenda de uma rocha. E quando eu passar, eu vou colocar a minha mão. E depois que eu passar, eu vou retirar para que tu vejas as minhas costas.
Essa foi a palavra de Deus. Quando Moisés disse, vocês sabem que lá no Monte Sinai, Deus falou, desceu e falou face a face com vocês. Não falou, ninguém viu a face de Deus, havia escuridão e trevas. O que eles ouviram foi a voz de Deus. Tudo que eles ouviram foram a palavra de Deus. O que Deus estava dizendo era que essa fenda da rocha era o próprio Cristo, onde o Cristo, que é a rocha, foi fendida, e que por meio de Cristo nós vemos a Deus dando as costas. Dando as costas para quem? Deus meu, por que me desamparastes? Deus estava dando as costas para o Filho. Era isso que ele estava vendo na representação do Monte Sinai, quando Deus, ele fende a rocha e coloca a sua mão. A rocha fendida, que é Cristo, vai ver Deus de costa para o Filho, não para nós. Porque o Filho está de frente para nós. A gente vê a fenda da rocha, ou seja, o Cristo crucificado. E quando a gente vê o Cristo crucificado, a gente vê exatamente o próprio Deus morrendo em nosso lugar. E esse próprio Deus dando o Pai, dando a vida pelo Filho, virando as costas, rejeitando o Filho, para nos receber, como disse. Mas todos aqueles que creram no seu nome, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse relacionamento que Cristo tem com o Pai e que leva a gente a conhecer o Pai, é esse relacionamento que Deus está nos trazendo para perto de si, para que nós venhamos andar com Deus face a face. Aí a pergunta é, como o próprio Cristo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito no seio do Pai, esse tenho visto. Quando a gente quer ver Deus, a gente vai ver quem? Cristo. Quando a gente estiver em outro lugar, perdendo a vida aqui, ou Cristo vindo, e tendo o mundo todo sendo transformado, a Bíblia diz que tem um trono do Pai e tem um trono do Cordeiro. Quando a gente for ver Deus, a gente vai ver o Cordeiro, o Cristo, nunca o Pai, porque o Cristo se fez carne para que nós pudéssemos ver a Deus face a face. Exatamente. Nessa mesma forma, desse mesmo jeito. Portanto, queria que você pensasse muito bem a respeito desse Filho e desse Cristo que é maravilhoso e que é por meio dele que todas as coisas foram feitas. Assim, nós encerramos essa primeira parte e na próxima semana a gente vai tratar como Cristo como verdadeiramente o Salvador. Então a gente vai ver o Cristo como Salvador. A gente já viu o Cristo como o Filho do homem. Já vimos Cristo como quem? Vamos lá? Lembrem? Como Filho de Deus. Já vimos o Cristo como Senhor. Já vimos Cristo como Cristo, o título. E assim nós vamos ver o último. A gente não vai poder estudar todos os 200 nomes que existem. O último que a gente vai ver é Cristo como Salvador. E assim a gente encerra essa primeira parte do Cristo. Então a gente vai seguir em diante como a vida de Cristo. Agora vimos os seus nomes e depois vamos partir para a própria vida de Cristo. Incline sua cabeça, vamos orar ao Senhor.